Muito bem, vamos lá, vamos ao debate. Ricardo Frota, boa noite. Ô, Ricardo, eu não sei se você conseguiu entender o que o ministro Mendes aí está falando, entendeu? Porque a lei no Brasil vale para o Brasil, né? Não tem como chancelar ou não querer uma lei estrangeira, né, que valha para o estrangeiro. Não sei se está muito claro isso. Boa noite, Cícero. Boa noite, Ramon Cuji. Boa noite aos nossos telespectadores que nos prestigiam nessa terça-feira. Muito obrigado aí pela fiel audiência de sempre. Na verdade, o que eles estão buscando os mecanismos para tentar blindar, eu não vou falar nem os poderes, né? Eu vou falar algumas autoridades, em especial aí as autoridades da Suprema Corte. É um mecanismo que mas não blindar tem... onde? Lá fora? Não tem como. Não, exatamente. Né? Exatamente. Na prática, de que forma? Que se é uma lei, é um mecanismo estrangeiro e que só vai sentir as sanções, né, como que na verdade essa lei Magnitsky, o propósito dela é uma questão, é um cancelamento fiscal do CPF. É isso. Mas lá fora. Lá fora. Lá fora. Lá fora. Não tem poder de interferir aqui. Como a questão que está impactando aí, por exemplo, nos ministros, são os negócios que eles têm em outros países. E principalmente pelos bancos brasileiros serem interligados aos bancos americanos. Então não tem como dissociar. Não tem, a menos que fosse criado um banco que não tivesse nenhuma ligação com dólar, fosse predominantemente 100% brasileiro. Mas olha só, dentro dessa sua linha de raciocínio, não tem como né? Tem negócios lá fora, mas e aí? Tem que obedecer a lei que é lá fora, não criar uma lei aqui porque tem negócios lá fora. Eu acho que não faz sentido nenhum. Não faz. Até porque a questão da soberania do Brasil, isso aí a gente sempre deixa claro, que essa lei ela não tem interferência aqui. A gente vai proibir, apenas pode ser sancionado, por exemplo, um banco que descumprir, como houve já em outros países, que chegaram a pegar aí uma multa aí de bilhões, que pode acontecer aqui no Brasil, são esses bancos que têm ligação com os bancos americanos, dos Estados Unidos. Então, como não tem essa independência, se um banco chegasse, fosse 100% independente, não, beleza, aqui a gente pode aprovar aí, colocar as contas do Alexandre de Moraes, da sua esposa, fazer toda a transação, mas não tem. Não existe essa possibilidade. Então, na prática, eu não vejo como isso... Primeiro que eu não vejo isso sendo aprovado pelo Congresso Nacional. Criar uma lei, uma sugestão do Gilmar Mendes, que para mim é uma aberração. Não tem como. Você criar uma lei para essa finalidade clara de burlar. Porque isso é burlar. Isso é você querer blindar autoridades que praticaram crimes. E não é crimes, não sou eu quem está falando. A gente sabe que essa lei Magnitsky, que ela vem aí de um advogado russo, que na época denunciou crimes do governo russo, e ele foi preso e torturado até a morte. Isso em 2009. Então essa lei ela foi criada justamente para combater a questão da corrupção e crimes contra a humanidade, crimes violações dos direitos humanos. Então, basicamente, essa lei foi criada para isso, corrupção e violação grave aos direitos humanos. As duas coisas aí, não vou dizer do Supremo Tribunal Federal, mas do Alexandre de Moraes, em especial, houve violação grave de direitos humanos, assim entenderam o governo americano, e por isso ele foi penalizado. Mas e aí a esposa dele, o CPF dela não existe isso. Quando você casa, não existe o CPF é meu, o CPF é não existe. Você tem o marido de forma leviana, irresponsável, faz o endividamento e não paga, vai respingar no cônjuge. Então, a mesma coisa, não teria sentido nenhum dessa lei Magnitsky ser aplicada no Alexandre de Moraes e aí ele usar os seus filhos, usar a sua esposa e a vida continuar normal. Então, aí não teria um propósito. Então, eu acho que antes de querer aprovar ou sugerir que haja aí uma criação de uma lei nesse sentido para blindar autoridades brasileiras, eu acho que o sentido principal é fazer com que as autoridades brasileiras parem de praticar abusos, parem de praticar crimes aos olhos de outros países, que foi o que aconteceu.
Então, se não praticar nada disso, certamente não será aplicada. Até porque isso não é muito usual. Foi a primeira vez que o Brasil sofre esse tipo de punição. E, aliás, que essa lei não foi criada pelo Donald Trump. Essa lei foi criada na época do Barack Obama. Era outro presidente, um presidente com viés de esquerda, que não tem nada a ver com o Donald Trump, mas que ela foi criada para essa finalidade e está sendo utilizada. Está sendo muito bem aplicada, num momento muito propício e muito oportuno. E volto a dizer, isso não se trata em nenhuma hipótese de invasão de soberania. Os Estados Unidos não estão invadindo a soberania do país, violando a nossa soberania de forma alguma. Mas existe essa lei, e o Brasil é signatário de vários acordos internacionais, entre eles o de direitos humanos. O Brasil é signatário. Então, se há violação, ele está sujeito a sofrer essas sanções. Muito bem, Ramon Cujuí, boa noite. Ramon, vamos lá, Ramon, a sua análise. Eu concordo com o Ricardo, Ramon, até a parte que ele fala, né, de que quem tem negócios fora, em outro país, tem que respeitar as leis do outro país, né? E eu acho que isso me lembra um negócio de uma rede social aí, um tempo atrás, né, que se questionava, que estava sendo censurada, etc, etc. Mas o caso não é agora discutir isso aí. Mas vamos lá. Eu concordo com o Ricardo, o Ramon, até essa parte. Agora, quando ele entra nessa do Alexandre de Moraes, porque os países não aceitam o que está sendo feito aqui, bom, aí acaba causando uma confusão. Porque tem uma lei aqui no país, e não é outro. Isso no meu entendimento, Ramon, não é outro país que vai dizer como é que tem que ser a lei brasileira, né? Não sei se você também olha por essa ótica, mas enfim, por favor, fique à vontade para o seu comentário. Boa noite, Cícero. É um prazer tê-lo de volta aí comandando o programa. Obrigado. Boa noite, Ricardo, está na bancada hoje. Boa noite, Samuel, que está chegando ali. Boa noite a você que nos assiste, nos prestigia e muito nos honra com a sua audiência nessa terça-feira. E boa noite também aos meninos aqui da técnica que colocam o programa no ar. Um abraço a todos, todas e todes. A Lei Magnitsky é uma lei de império. Nós vivemos uma quadra da história em que aquilo que foi construído após a Segunda Guerra Mundial, que os americanos se orgulhavam de dizer, um sistema internacional baseado em regras, acabou. Nós estamos vivendo a reestruturação do sistema mundial. O que nós entendíamos como direito internacional, isso não existe mais. O presidente Lula, no discurso que fez na ONU, disse textualmente isso, que fique marcado, que sob os escombros de Gaza estão soterradas mulheres e crianças. E também ali, sob os escombros de Gaza, está sepultado o direito internacional solidário e o mito da superioridade moral do Ocidente. A Lei Magnitsky é uma lei de império. Primeiro, porque a aplicação dela não depende de um processo judicial. Em qualquer lugar do mundo, nas democracias modernas, para que você sofra uma sanção, você precisa ser colocado diante de um juiz, você precisa produzir prova, você precisa produzir o contraditório, e aí uma corte de juízes independentes vai julgar a acusação e a defesa. Isso no rito normal, Isso é normal em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. A Lei Magnitsky não permite isso. A Lei Magnitsky dá ao presidente norte-americano o poder de, sem direito de processo, sem direito de legítima defesa, ele, ao seu talante, ao seu humor, ao seu capricho, impor sanção a quem ele bem entender. É claro que a lei regulava alguns objetivos, algumas finalidades, combater a corrupção, direitos humanos. Mas veja bem, no final do governo Biden, em janeiro, dia 7 de janeiro, Biden sancionou um sujeito chamado Antal Rogan. Antal Rogan é uma espécie de Persefarias do primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán. Magnitsky nele. O Estado norte-americano, Biden sancionou um sujeito que a Europa inteira sabe que é corrupto, é o operador de Viktor Orbán. Só que chegou dia 15 de abril, Trump foi lá e tirou o Orbán, o Antal Rogan, da Magnitsky. Por quê? Porque é aliado político dele. Então eu uso uma lei de caráter imperial não para cumprir a finalidade da lei, mas para atender interesses políticos específicos.
O ministro Alexandre de Moraes não é o único juiz do mundo que está sendo sancionado pela lei Magnitsky pelo presidente norte-americano. Não. Veja, minha gente, os juízes do Tribunal Penal Internacional, um organismo com mais de 50 países, aqueles que emitiram um mandado de prisão contra o genocida, o assassino, o criminoso Benjamin Netanyahu, eles foram sancionados pela lei Magnitsky. Porque Trump não admite que o seu amiguinho da extrema-direita, o assassino genocida Netanyahu, possa ser sancionado pelo Tribunal Penal Internacional. Então ele vai e aplica a lei Magnitsky sobre os juízes do Tribunal Penal Internacional e sobre o promotor de justiça do Tribunal Penal Internacional, porque ele está protegendo o seu amiguinho. A nova ordem mundial, o novo sistema internacional, ele é um sistema que tem que aguentar, nesse momento, o gangsterismo. Porque é isso que Donald Trump é, um gangster que protege os seus associados criminosos em vários países. Do topo do sistema dessa nova máfia internacional, onde Donald Trump é o capo de tutti capi, você tem Orbán na Hungria, você tem Bukele em El Salvador, você tinha Bolsonaro no Brasil, Milei na Argentina, e quem mexer com alguém da família criminosa da extrema-direita internacional será sancionada por Donald Trump. Veja, não é uma sanção do Poder Judiciário, não é a apreciação de juízes com contraditório, não. É o desejo imperial do presidente norte-americano que se impõe a partir dos seus caprichos e interesses políticos. Mais uma coisa. O que você tem aí na Magnitsky que você sanciona a pessoa do ministro Alexandre de Moraes? Só que ele vai além. Os bancos que mexem no sistema internacional, que estão interligados ao SWIFT, ao sistema norte-americano, eles também são sancionados se permitirem ao ministro ter, por exemplo, uma conta bancária não nos Estados Unidos, porque lá eles podem aplicar do jeito que eles quiserem, mas no Brasil. Você veja que o Banco do Brasil, que é um banco brasileiro, é um banco estatal, né, e que tem, aliás, nem é estatal, ele é economia mista, mas ele tem negócio nos Estados Unidos. Que ele não opere a conta do ministro nos Estados Unidos, perfeito, porque lá vai a lei americana. Mas ele dizia assim, ó, Banco do Brasil, você não pode operar a conta do Alexandre de Moraes aqui nos Estados Unidos, mas dentro do Brasil também não. Porque se ele tiver conta dentro do Banco do Brasil, no Brasil, você está violando a minha ordem. E aí, então, você tem sim uma violação da soberania, porque ele passa a impor ao Banco do Brasil, que é uma entidade financeira operando no Brasil, que obedeça à lei dos Estados Unidos. O que tem nesse momento, no mundo, nessa quadra histórica, é o rompimento de todas as relações internacionais baseadas em regras construídas de maneira coletiva entre os países. O que Donald Trump estabeleceu para esse mundo é uma nova regra, né? É a lei do mais forte. É a lei do mais forte e do banditismo internacional, onde ele coordena uma quadrilha internacional chamada extrema-direita. Capo de tutti capi. É o chefão do mundo moderno. Mas como todo chefão, como todo bandido, ele cairá. Samuel Costa, boa noite. E aí, Samuel, dá para dizer que o filme chama-se Só os Fracos Não Sobreviverão? Alguma coisa assim? Boa noite, Cícero, Ricardo, toda a nossa técnica, telespectadores, internautas, Ramon Conjuí, sejam todos bem-vindos. Gente, essa situação da Lei Magnitsky, ela é muito semelhante ao que ocorrera num passado, né? O regime absolutista, onde o monarca, o rei Sol, centralizava todos os poderes, a qual ele era o executivo, o legislativo e o seu judiciário. Pintava, bordava e costurava o nó. E tudo por vaidade e ao seu bel prazer, ele entendia que ele poderia ser um ser iluminado. Isso com Luís XIV na França, depois se repete também com Henrique VII na Inglaterra e com a Elizabeth I, onde eles achavam que, ao seu bel prazer, poderiam fazer qualquer tipo de atrocidade em nome da divindade, de sua espiritualidade, e que, ao longo do tempo, percebeu-se que eram figuras ditatoriais, semelhantemente ao de Trump, que governa para defender os interesses da nova ordem mundial. O que parecia ser conspiração, hoje passa a ser uma realidade. E para quem é cristão e gosta de ler, principalmente, o Novo Testamento, vai perceber que no final dos tempos, muitas atrocidades, né, enfim, perseguições,
irá ocorrer. E, paralelamente a isso, quis o destino que o presidente Lula viesse a ser eleito pela maioria do voto do povo brasileiro, conquistando aí o 3º mandato, encaminhando para o 4º. E hoje eu arriscaria dizer que se fizesse uma pesquisa qualitativa, comparando o presidente Lula com o presidente Trump, eu tenho certeza que o povo que quer ser liberto e que não aceita a perseguição implacável do tirano seria no sentido de apoiar as decisões do presidente Lula, que demonstra ser o maior estadista do século XXI, do 3º milênio. E o medo do Trump é o quê? É porque quando vem à luz da verdade, algumas informações que basta a gente fazer uma rápida pesquisa, consegue-se perceber o quão frágil e bravateiro é esse Trump. Todas as potências globais, sem exceção, são parceiros comerciais do Brasil. E qual é o interesse disso tudo? É porque um país latino-americano, que sempre foi colônia de Portugal, durante um período da Espanha, e os Estados Unidos acham que é o dono do mundo, é o xerife do planeta, não percebeu que os BRICS, os antigos tigres asiáticos, vão de fato implementar a nova ordem. Os Estados Unidos hoje é um país endividado. Só para o Japão, eu não sei quantos trilhões. E aí, sucessivamente, para outros países, a exemplo da China, que conseguiram implementar um modelo sustentável, com nanotecnologia, com acesso a políticas sociais que ajudaram a minimizar o sofrimento do povo. Enquanto isso, a carestia dos itens básicos da subsistência, da proteína animal, dispara na inflação do governo norte-americano. E para manter um pequeno grupelho de extremistas e defender o interesse da plutocracia, o Trump tenta fazer ataque velado não tão somente ao Brasil, como a diversos países simultaneamente. E nós temos hoje, você gostando ou não, uma figura representada pelo Lula que não se deixa beber água na orelha do Trump, e muito menos fazer com que o Brasil seja um puxadinho dos Estados Unidos. O povo brasileiro tem que incentivar o governo brasileiro a combater essas injustiças e perseguição implacável a representantes das nossas instituições. Eu tenho algumas ressalvas quanto à pessoa do ministro Alexandre de Moraes na aplicabilidade da sua condução, de conduzir alguns trabalhos. Mas o foro adequado para refutar isso é dentro do nosso território nacional e, à luz do direito, a Constituição e as demais normas infraconstitucionais estabelece critérios minimamente civilizatórios para que a gente possa arguir a eventual ilegalidade, abuso e arbitrariedade de quem quer que seja. O regime democrático, talvez ele não seja o melhor regime que foi implementado na cabeça de você que desacredita nas instituições. Mas até o presente momento não foi possível criar um regime que pudesse punir ricos, poderosos, presidente da República e quem quer que seja. E isso é o regime democrático. É através da democracia que a gente tem que acreditar que nós vamos construir um Brasil livre, justo e igualitário. Que mesmo que ainda venha a ser utopia para alguns, o bem-estar social tem que ser preservado. E é isso que as instituições brasileiras estão fazendo. Mesmo com suas debilidades, com seus erros e acertos, a gente tem que melhorar a democracia, nunca perseguir. Então você que é democrata, você que é verdadeiro patriota, ama o Brasil, deve apoiar o governo brasileiro e não aceitar esse tipo de bravata e ameaças advindas do governo norte-americano. Cícero, primeiro que está tendo uma confusão aqui, né? O Cujuí levantou a questão do Banco do Brasil. Mas é muito simples. Eu sugiro o seguinte, olha, Banco do Brasil, cancele qualquer tipo de negociação com os bancos americanos. Pronto. Se você não tiver nenhum tipo de negociação com eles, você pode aqui atender o Alexandre de Moraes. Vamos ver o que é mais vantajoso para o Banco do Brasil. Se é permanecer com os negócios aí com o governo americano ou com o Alexandre de Moraes? Eu tenho certeza que não preciso nem responder. Então a gente tem que ter essa clareza. O Brasil, ele não é um país independente, do jeito que país soberano, a gente não precisa de ninguém. Isso é balela, isso é conversa fiada. A gente depende, sim, do governo americano, a gente depende da Rússia, a gente depende da China, a gente depende de vários países.
Então, quando a gente vem defender a soberania, é muito fácil falar defender a soberania quando você não é um país independente. Uma soberania o quê? Uma soberania relativizada? Porque para mim um país soberano de verdade é aquele que não precisa de outros países. Então não existe nenhuma possibilidade, volto a dizer aqui, não há nenhuma interferência na soberania brasileira. E outra, se for para existir uma norma, uma lei inócua que não vai produzir efeitos, não tem sentido de ela existir. Então, se existe essa lei Magnitsky, é para ela surtir efeitos. E dizer que, não, aqui a nossa soberania, pelo amor de Deus, se o Brasil é signatário de acordos internacionais, seja de ambiental, seja comercial, não importa, mas se é signatário de direitos humanos, ele tem que cumprir a risca. Violou, está sujeito às sanções. E Alexandre de Moraes violou sim. Não, mas sob a minha ótica, sob a minha visão, a visão do Cugy, não violou nada, tá tudo na santa paz. Quando aconteceu no passado com a esquerda, eles foram correndo atrás de mecanismos internacionais para defender o Lula, mas naquele momento podia. Naquele momento, se tivesse dado certo o pedido deles, não seria invasão na soberania. Mas como é para beneficiar direito, não, aí não pode. Aí está invadindo a soberania. Então tem que parar dessa conversa fiada, essa conversa de lacração. Esses dias a gente viu o Cujuí, passou o dia inteiro estudando a bandeira do Brasil para saber onde é que era a posição de cada estado, para poder lacrar. Então, assim, eles estão aqui para fazer lacração, é para fazer cortezinho, para postar nas redes sociais, mas não tem empatia com o próximo, não tem sensibilidade. Uma pessoa que pensa em ser político na vida tem que ter, no mínimo tem que gostar de gente. Porque uma pessoa que fala de forma ardilosa, de forma odiosa, com o seu próximo, não importa o que, não, porque ele pensa diferente de mim, não merece a minha sensibilidade, não merece meu amor, não merece meu respeito. Então, se você um dia quer ser político, tenha amor, tenha empatia ao próximo. Muito bem, vai lá, Ramon. Olha, se você quer ser político, exercer um cargo público, primeiro conselho que eu lhe dou, estude. Estude e estude, para não passar vergonha, né? Essa história da bandeira é ótima, Ricardo. Tem gente achando... Se eu pegar agora, tu não vai nem lembrar mais, porque já esqueceu. Se você colocar aqui agora, eu lhe digo, Ricardo. Tu nem Ricardo, lembra mais. Se você colocar a bandeira aqui, eu lhe digo que eu aprendi isso quando era moleque, Ricardo. Diz não, porque tu passou a tarde estudando. É até uma covardia tu fazer isso. Traga a bandeira, Ricardo. Tu querer pegar a tarde inteira estudando lá o que é uma bandeira pra chegar aqui. Onde é que é o estado de Minas Gerais? Onde é que é não sei o quê? Onde é que é o estado do Acre? Onde é que é o estado... Pelo amor de Deus, tem coisas interessantes para você falar e defender. Aí você vem querer questionar aqui onde está cada estado na bandeira brasileira. Isso é ridículo, isso é no mínimo má fé e covardia. Porque do jeito que tu fala, tu vai colocar toda a população como ignorante. Covardia porque tu vai colocar toda a população como ignorante. Pergunta pro Samuel Costa se ele sabe. Ignorante aqui é você, pergunta pro Samuel Costa se ele sabe identificar. Pergunta pro Cícero se ele sabe identificar cada estado. Pergunta para qualquer um aqui da Rema se sabe identificar. Pelo amor de Deus, você tem que ter empatia com as pessoas. Fica pegando bandeirinha, não, eu vou lacrar aqui porque eu vou sair candidato e eu quero ganhar, eu lacrei. É isso, as pessoas não vivem de lacração, não. Lacrei em cima da sua ignorância. As pessoas gostam de pessoas que gostam de gente. Esse é o primeiro requisito para você ser um bom político. Gostar de gente, não odiar. O jeito que eles fazem aqui é destilar veneno, destilar ódio. Olha, aqueles 17 anos que aquela patriota pegou 17 anos é pouco. Por mim, apodrece na cadeia. É isso que eles estão defendendo aqui. Chega de ódio. Chega de ódio. Tenha empatia com as pessoas. Se for uma pessoa na minha casa pedir um prato de comida usando a camiseta do Lula, pode ter certeza que ela receberá o prato de comida. Porque eu não fico olhando o que a pessoa acredita, em quem ela votou, não. Eu olho para a pessoa com sensibilidade, com a sensibilidade de um ser humano. Um ser humano que gosta de pessoas, sobretudo. Que bacana, legal. Pois é, Ricardo, apesar das suas qualidades todas, isso não tira não retira o fato de você ser um ignorante, né, e um patriota fake. Porque eu acho que as pessoas, de fato, não deviam, mas aqueles que, como você, arrotam o patriotismo de manhã,
arrotam patriotismo de tarde, arrotam patriotismo de noite e ainda arrotam patriotismo dormindo, deviam ter vergonha na cara e saber quais são os símbolos nacionais. Porque se ele chamar para cantar o hino da bandeira aqui agora, você não sabe cantar, porque você é um patriota fake, você é um ignorante, você engana as pessoas com essa conversa fiada. É simples, Ricardo. Então, se você reduz seu discurso odioso e para essa conversa fiada de que eu sou patriota, um patriota que não conhece a sua bandeira e não sabe cantar o seu hino, né? É esse que você é. Você é um embusteiro. Você é falso, você é fake, não se sustenta, a lacração Ricardo. não cola mais. Ricardo, Já tá feio. Da bandeira, Ricardo. Já tá feio. Cante Porque o pode da observar, bandeira, vocês não ganham no argumento, aí Cante- vocês vão não, buscar. Ricardo, quem Não, tá gritando eu tenho é você, Ricardo, que não falar sou eu. mal dele. Quando Não, vocês Ricardo, perdem no argumento mas aqui, você que me vocês ficam interrompeu, xingando, Ricardo. vocês ficam chamando a pessoa de perdi. burro, de Mas eu não despreparado. chamei, eu demonstrei, Pelo amor de Ricardo. Deus, vocês têm que ter preparo para ir no campo das ideias. Mas no Cadê campo as das ideias? ideias, Cadê as Ricardo? ideias que vocês têm? A ideia não tem, porque basta ver o governo que está de mal a pior, e no ano que vem a crise financeira já existe uma previsão absurda. Ricardo, então a gente tem que ter clareza, a gente tem que parar de querer enganar as pessoas, porque tem pessoas de boa fé, Cujuí. Tem pessoas que estão assistindo o programa aqui, pessoas de boa fé, que querem colher informações fidedignas, informações reais. Informação que eu dei Agora ficar aqui destilando veneno o tempo inteiro. Olha, eu tenho certeza que ele não sabe disso. Olha, ele passa o dia inteiro olhando ali, o que eu vou pegar? Deixa eu pegar uma armadilha aqui. Isso é covardia. Eu posso aqui, exatamente nesse momento, te fazer uma pergunta que eu tenho 100% de certeza que tu não vai saber responder. Ricardo, você eu tenho 100% de certeza. Tu sabe me falar sobre a valoração paralela do injusto na esfera do profano? Tu sabe me falar? Eu tenho certeza que tu não sabe. Então isso é má fé. Se eu pegar algo do meu conhecimento para querer jogar para ti de forma ardilosa, eu estou sendo tendencioso, eu estou sendo covarde. Então vamos ter clareza, vamos parar de mentir para a população. Seja homem, tenha hombridade, tenha empatia com o próximo. Eu quero ver o dia que vocês estão defendendo pessoas ali, olha, é ser humano, olha, eu tenho empatia com as pessoas, eu estou brigando por uma causa. Agora, qual é a causa que eles têm defendido aqui? Ah, eu sou contra a anistia. Ah, eu sou contra não sei o quê. É só isso. Sou contra as pessoas que estão presas ali. Eu queria que pegasse uma pena maior. Olha, não pode ter anistia, não pode ter flexibilização. É sempre um discurso voltado para o mal. É sempre um discurso voltado para castigar pessoas. Vocês foram anistiados no passado. Vocês fizeram quebradeira lá no Congresso Nacional, nos ministérios, atearam fogo. E nem por isso, em nenhum momento, aquelas pessoas pegaram pena de 10, 15, 20 anos. Isso é ter empatia. E outra coisa, se fossem pessoas da esquerda, mães de famílias, mães de família, pai de família, avô, avó, eu estaria defendendo, olha, o que eles fizeram de errado ali, depredação, seja punido na proporcionalidade do crime que eles cometeram. Não ficar imputando coisa que não existiu. E tu sabe como é que funciona o direito. Nunca, hipótese alguma, sob nenhum ponto de vista, aquelas pessoas deveriam responder por tentativa de golpe. Tem que haver potencialidade de lesividade. O instrumento que eles utilizaram tem que ter o poder de causar aquele objetivo e não tiveram. Então, assim, por essa vamos lá, Ricardo, e outras, senão o programa vai ficar só em você falando, não se sustenta Ricardo. o argumento. Muito bem, deu. Agora, vamos lá, por favor. Vai, Ramon, conclua e depois o Samuel, que é uma parte, vamos lá. Senão o programa vai ficar só em vocês dois. Vocês dois, não, vocês três. Não, tô sozinho, eu silenciei. Não, mas não importa. Você não pode falar o programa inteiro. Não tem Eu como. contra 3. Não tem como. Vai lá, o Ramon, por favor. Não, isso que você fez aqui, Ricardo, tem um nome. E a população sabe. Isso aqui você passou recibo. Né? E aqueles que arrotam patriotismo, como eu disse, aqueles que se enrolam na bandeira, esses precisam, sim, conhecer os símbolos nacionais. Né? Não tem problema nenhum, Ricardo, de dizer que eu não sei. Agora, se eu digo que eu sou patriota, eu preciso saber. A única coisa que ficou demonstrada, Ricardo, é que você não é patriota, que você não conhece os símbolos nacionais, que você não sabe como é os símbolos da bandeira, os elementos que compõem a bandeira. Você, por exemplo, agora começou a gritar, porque eu falei para você cantar o hino da bandeira. Você não sabe, Ricardo. Você é fake. Você é uma personagem e uma personagem ruim. Né? É só isso. Voltando à questão da lei Magnitsky, depois desse desabafo do Ricardo, dessa dor de cotovelo, é preciso entender uma outra coisa. De fato, aprovar uma lei contra a Magnitsky, o efeito prático dela não existe. Como é que você enfrenta um Estado bandido?
Como é que você enfrenta o banditismo político de Trump? É justamente tendo alternativas tecnológicas que saiam desse controle tecnológico que os americanos têm. Eles têm, porque construíram isso ao longo do tempo. E construíram acordos que permitiram a criação de um sistema legal para a utilização e dizendo que não iam sancionar ninguém nesse sentido. Ora, nós estamos em vias de funcionamento do BRICS-Pay, que é o sistema de pagamento dos BRICS. E aí você tem uma enormidade de países aderindo ao BRICS-Pay, e não porque eles achem bonita a China, o Brasil, a Índia, enfim, eles fazem justamente porque o primeiro ato que ofendeu profundamente o sistema internacional, principalmente o lado financeiro, foi o bloqueio das contas russas no exterior. Hoje, os árabes estão todos migrando para o BRICS-Pay. Quando o BRICS-Pay foi implementado, e ele deve ser implementado até o final do ano, você vai ver a migração de países para esse sistema. O que os americanos fazem hoje, com a lei Magnitsky, é tentar afirmar uma soberania internacional do império contra as soberanias nacionais a partir do ato de força. Porque realmente, uma lei ela só faz sentido em um sistema jurídico, seja ele um sistema jurídico interno ou externo. O que nós vemos hoje, eu vou reafirmar, é a destruição do direito internacional, do sistema internacional baseado em regras, porque essas regras, nesse momento, não atendem aos interesses do imperador Donald Trump. Mas isso acaba em novembro do ano que vem. Vamos lá, Samuel. Olha, primeiro, pessoal, nenhuma nação é amiga da outra. Há interesses em que, em comum acordo, se abre, se cede, se impõe de forma respeitosa, respeitando a soberania de qualquer república. Segundo ponto, vou fazer uma analogia aqui muito fácil para vocês, né? O Ricardo disse que o Brasil não é soberano, que não tem autonomia para poder, que depende dos outros. Qual é o país autônomo e independente que não depende do outro? Todos, um depende. Outra analogia. Gente, sabe quem é o maior parceiro comercial do Brasil? A China. Imaginemos que daqui a 12, 16 anos, porque em 2026 o Lula vai ganhar a eleição, em 2030 tende a eleger seu sucessor, reeleger, igual fez a Dilma, e aí tem que conspirar um golpe para poder tirar o PT do poder agora. O candidato de direita ou centro ganha as eleições. E aí a esquerda começa a conspirar com a nossa maior parceira comercial, a China, para poder fazer evasão de divisa e cortar e aplicar tarifaço no Brasil. Olha o prejuízo material que está tendo. O problema da extrema-direita é que ela é burra. E quando eu falo que é burra, é porque é literalmente burra. Porque quem subsidiava e financiava as eleições de deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e até do presidente nas cidades, nos estados, era a turma do agronegócio que fazia isso para a extrema-direita. Isso não é novidade para ninguém. Tanto é prova que você via candidatos que só faziam os vídeos de lacração na internet e conseguiam fazer voto nos 52 municípios do estado de Rondônia sem pisar. Por quê? Tinha gente subsidiando ali com gasolina, boca de urna, que é a turma da soja, do café, da carne, enfim, do agronegócio como no todo. Hoje, essa turma está sentindo no bolso. E aí o Lula ele cresce, né, nesse tipo de aspecto. E aí eles começam a trocar o pé pelas mãos, porque ele entrou uma sinuca de bico. O agronegócio norte-americano está chateado com o Trump. O agronegócio brasileiro está puto da vida com o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro. Quem sabe não tem interferência nenhuma. O problema é que quando se falou que ia criar uma moeda do BRICS e o desdolarizar através do multilateralismo, né, seria implementada essa ação global orquestrada por diversos países do mundo que vão deixar os Estados Unidos a ver navios. E o Trump agora tenta fazer esse discurso ensaiado, inflamado, de lacração, para enganar pessoas desavisadas. A aplicabilidade da lei Magnitsky do ministro Alexandre de Moraes não tem muita eficácia. Tem eficácia sim, porque vai ficar impossibilidade para os Estados Unidos. Mas, gente, o Trump impôs a sanção para o Alexandre de Moraes não adentrar em solo americano. E o Bolsonaro, que não pode visitar nenhuma praia, não pode vir aqui no Rio Madeira, que está de tornozeleira.